Nossa jornada deixa para trás o imenso deserto egípcio. Presenciamos como a matemática exerceu um papel primordial no surgimento da civilização. E 2000 anos mais tarde, ela teve um novo começo nas ilhas da Grécia. Os homens e mulheres de lá aprenderam a argumentar com lógica. A matemática era a arma de escolha deles. Foi na Grécia Antiga que a matemática foi introduzida como uma nova essência. Mas este episódio nos leva a um país mais para o leste. Onde ocorreu a maior revolução na matemática. Matemática e o início da civilização. Ele existe, porém não significa nada. Pensando bem, seria mais natural se ele não existisse. Neste país, os prédios têm um andar zero. Na verdade, este é o lar do número 0. Como e por que o número 0 foi criado? Vamos retroceder no tempo à procura de sua origem. Este bairro está tumultuado com barulho e atividade. Toda a Índia vai ficar assim hoje. As pessoas são pintadas com pó colorido, mas ninguém fica zangado com isso. Eu mesmo não consigo evitar. Este homem vai para a cidade e cobre meu rosto inteiro com tinta. Krishna, o chefe dos deuses da Índia, tem o rosto azul. Hoje, eles pintam os rostos um do outro como o mestre Krishna. Este dia se chama Holi, o Festival das Cores, a maior comemoração da Índia. A rua para o templo em Mathura, no norte do estado indiano de Uttar Pradesh, fica sempre cheia de pessoas no Holi. Estamos parados aqui por quase meia hora, apesar de o santuário ser logo ali na esquina.
O templo hindu é conhecido como o local de nascimento do Senhor Krishna. A cena é incrível. Os participantes do festival estão idolatrando assim há 3 horas. Um sacerdote distribui comida que foi oferecida a Krishna. Dividindo comida com este Deus, eles se sentem unidos a ele. As divindades exercem um papel central na vida dos indianos. Os deuses e as pessoas vivem juntos. Para os estrangeiros, esta cena pode ser exótica e original. Como uma fé tão profunda existe em um mundo científico? É realmente incrível. Mas para 1,2 bilhões de pessoas na Índia, isso é tão natural quanto comer e beber. O Holi cai na última lua cheia do calendário lunar. Quando o festival chega, é o início da primavera. O festival atinge seu clímax durante a noite. As pessoas acendem fogueiras e oram para o Senhor Krishna. O Holi começa no último dia de lua cheia do inverno na Índia. O que os deuses têm a oferecer é mostrado no céu e os humanos devem ler a vontade dos céus. Esta é a véspera do festival. As fogueiras só são acesas depois que a lua cheia aparece. As pessoas oram para expulsar a má sorte. Elas fazem isso queimando uma imagem de Holika, o símbolo de uma mulher demoníaca. Ao assistir tais festivais, as crianças crescem sentindo-se próximas de seus deuses. Servir aos deuses bons e castigar os deuses maus faz totalmente parte da vida dos indianos. A Holika desmorona. O ano seguinte também será de abundância. Em todos os dias do ano haverá festivais em algum lugar na Índia. Esses festivais são uma forma de se comunicar com os deuses. Marcar as datas do festival foi em si o início da matemática na Índia. Demoramos 11 horas de carro para viajar de Delhi, capital da Índia, até Ujjain. Ujjain é uma pequena cidade localizada na parte central da Índia. Mas quando Brahmagupta foi designado para ser o chefe do observatório dessa cidade no século 17 d.C., o local era bem diferente de hoje em dia. Ujjain era o centro da astronomia da Índia naquela época. E ser o centro da astronomia significa ser o centro da matemática. Brahmagupta, que era da cidade de Bhinmal, que fica no estado de Rajasthan, levou muito tempo para viajar para Ujjain, na região de Malwa, na Índia. Ele era o estudioso mais respeitado de sua idade. Sua escolha como chefe do observatório era uma prova da superioridade de seu status.
Naquela época, a astronomia da Índia era muito mais avançada do que a do Ocidente. As pessoas na Índia já sabiam que a Terra era redonda. Eram até capazes de calcular sua circunferência com relativa precisão. Eles só erraram por 100 quilômetros. Brahmagupta tinha acabado de chegar nas linhas de frente da ciência. Apesar de ser administrador do observatório, ele era apaixonado pela matemática. Mas a matemática era relegada a um papel de apoio à astronomia da época dele. Enquanto estava em Ujjain, as preocupações de Brahmagupta, no final das contas, contemplavam somente a matemática. À medida que a astronomia progredia, a matemática na Índia progredia junto com ela. A matemática não existia simplesmente para calcular grandes números para a astronomia. Graças aos matemáticos indianos, somos capazes de fazer pequenos cálculos importantes para o dia a dia. Os povos antigos do Oriente eram mais adeptos a calcular os números do que fazer a geometria. Especialmente, vários cálculos específicos foram introduzidos nos livros sagrados indianos. Estes são alguns exemplos. – 94 vezes 97. Há muitos séculos, os indianos resolviam os problemas assim. Subtraia 94 de 100. E subtraia 97 de 100. Some cada resultado, 6 e 3, e subtraia de 100 o resultado da soma. A resposta é 91. Agora, multiplique 6 vezes 3. A resposta é 18. De fato, o resultado da multiplicação de 94 por 97 é 9.118. As escrituras indianas introduziram tais cálculos específicos em várias páginas diferentes. A mágica surpreendente da matemática indígena exerceu um papel poderoso na observação dos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. No solstício do verão, o Sol passa direto pelo centro de Ujjain. A latitude de Ujjain é de 23 graus norte. Ela é conhecida como o Trópico de Câncer. Assim como o Observatório Real de Greenwich é para os britânicos, Ujjain foi o centro do mundo para os indianos. Eles eram capazes de calcular o período de um ano com uma margem de erro de apenas alguns segundos. Eles descobriram outro método matemático importante para observar o céu. Hoje em dia, esse método é conhecido como trigonometria. A trigonometria é especialmente útil para determinar o comprimento de algo que é alto demais ou muito distante para medir pessoalmente. Por exemplo, suponha que precisamos de um tronco de uma árvore para ser usada como coluna. O topo da árvore é alto demais para medir. Preciso achar um ponto que crie um ângulo de 45 graus com o topo. Aqui é perto demais. Vamos um pouco mais adiante. Encontrei um ponto que forma 45 graus com o topo da árvore. A árvore está situada em um ângulo reto. O ângulo do meu lado é de 45 graus, e seu ângulo equivalente é o mesmo.
Quando dois ângulos são do mesmo tamanho, o comprimento de cada lado oposto do ângulo também é igual. Por essa razão, a altura da árvore é do mesmo comprimento da distância que eu andei. Eu andei uns 15 metros. Então a altura da árvore é 15 metros. Se eu continuar andando, o ângulo onde eu estou ficará de modo correspondente menor. Evidentemente, os comprimentos dos lados similares também mudaram. O ângulo mais próximo de mim diminui, enquanto a hipotenusa aumenta. Quando o ângulo mais próximo de mim for de 30 graus, a hipotenusa terá 30 metros. Neste momento, a proporção entre a altura e a hipotenusa é de 1/2. Este é o valor do seno de 30 graus. Os conceitos básicos da trigonometria tiveram origem com o matemático grego Ptolomeu. Mas os gregos sabiam os valores do seno de apenas alguns ângulos. Os indianos sabiam mais sobre trigonometria. Eles criaram tabelas representando os valores do seno e do cosseno de 0 até 90 graus. As tabelas correspondem quase que exatamente com os valores trigonométricos que conhecemos hoje. A Índia realmente foi o local de origem da trigonometria moderna. Este é o Monte Everest. Em 1856, mais de um século antes das pessoas escalarem até seu cume estonteante, sua altura foi estipulada, usando a trigonometria, em 8.840 metros. Mas os indianos conseguiram medir algo muito além disso com a ajuda da trigonometria. Foi a distância do Sol. Durante a fase da lua cheia, a Terra e o Sol formam um ângulo reto quase perfeito relativo à posição da Lua. E o ângulo formado na Terra é de 89 graus e 6 sétimos. Esse é o mesmo tipo de cálculo que usamos para medir a altura da árvore. O ângulo no ponto do Sol é de somente 1/7 de grau. Como os indianos sabiam os valores do seno, eles inseriram os números. O seno de 1/7 de 1 grau é 1/400. Eles sabiam que isso significava que a localização do Sol era 400 vezes mais distante que a da Lua. Esta cidade não parece tão diferente assim da época de Brahmagupta. Varanasi é um lugar especialmente atraente aos turistas. A população da Índia é de 1,2 bilhões de habitantes e mais de 300 milhões de deuses. Varanasi contém todos os elementos da Índia. Mas a potencialidade de um país nem sempre é encontrada em seu número de habitantes ou número de deuses. Os turistas na Índia querem visitar Varanasi. E aqueles que chegam aqui querem visitar o templo de Durga. Há uma controvérsia interessante descoberta neste templo. E tem a ver com o fim do mundo. Há 2 postes localizados em um tanque neste templo. Um dos postes contém 64 pratos circulares. O fim chegará quando todos os pratos circulares forem movidos para o poste à direita. Mas com uma condição. Ao mover os pratos, um maior não pode ser colocado sobre um menor. Então, existe um poste extra para ajudar nessa tarefa.
Então, quantos deslocamentos seriam necessários para transferir todos os 64 pratos? Vamos tentar deslocar apenas um deles primeiro. Só um deslocamento é o suficiente para transferir um prato. E quanto a 2? Um, 2. Mas isso é contra as regras. Um prato maior não pode ser colocado sobre um menor. 1, 2, 3. Agora eu vou tentar transferir 3 pratos. Quantos deslocamentos serão necessários? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Precisei de 7 deslocamentos para transferir apenas 3 pratos. Um deslocamento para apenas um prato, 3 deslocamentos para 2 pratos e 7 para 3 pratos. Então, só posso saber a resposta depois de mover todos os 64 pratos? Acho que não. A matemática se trata de descobrir regras e fórmulas. Um deslocamento para um prato. 3 deslocamentos para 2 pratos. E 7 deslocamentos para 3 pratos. Qual é o padrão ou fórmula escondidos aqui? Multiplique o número 2 elevado a uma potência igual ao número de pratos e depois subtraia 1. Se formos deslocar 4 pratos, multiplique o 2 elevado à quarta e depois subtraia 1. Isso requer 15 deslocamentos. Isso significa que para poder mover os 64 pratos, você precisa multiplicar 2 elevado à potência de 64 e depois subtrair 1. Qual é o resultado? A resposta é 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615. Se eu deslocar um prato a cada segundo, demoraria 584,9 bilhões de anos. Quase 18 quintilhões e meio de deslocamentos, demorando 585 bilhões de anos. Os indianos visavam alguns números extremamente grandes. Mas ninguém pode ver o fim de números infinitos. Números tão extremos representaram uma aspiração para a eternidade. Os indianos acreditam que a vida não termina com a morte, mas sim que ela se repete indefinidamente. Esta vida não passa de um breve momento entre os números infinitos de vida. Consequentemente, muitos se importam pouco com a aparência. Os indianos acreditam que pelo menos uma vez em sua existência eles deveriam se banhar neste rio. Eles se importam mais com seus espíritos. Uma aspiração por números maiores resultou em numerais inesperadamente gigantescos, que representavam números inimagináveis. Para podermos ver o quanto era imenso esse movimento explosivo de pratos, teríamos de compará-lo com os numerais de outras culturas.
Sabemos que um dos sistemas numéricos mais antigos na civilização humana foi criado nesta parte da Terra. Eles expressavam os números sob a forma de belos hieróglifos. Assim como nomeamos novos objetos, o mesmo era feito com os novos números. O 1 era uma vareta. O 2 eram 2 varetas. Os números até 9 eram representados com varetas. 10, 100 e 1000 eram representados com figuras diferentes. As frações também foram criadas. A civilização romana emergiu milhares de anos após a do Egito, mas suas culturas tinham várias semelhanças. Os numerais romanos podiam ser meio complicados. Estes são os numerais romanos. Estas letras brilhantes representam 1828. A civilização romana criou os numerais em grupos de 5. 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Quando necessário, eles criavam novos numerais e os usavam. Numerais mesopotâmicos. Numerais maias. Numerais chineses, que até incluíam os números negativos. Todos esses povos antigos criavam novos numerais quando era preciso. Os números naturais e as frações foram descobertos em todas as civilizações antigas. E os chineses até mesmo criaram os números negativos. A civilização humana tem expandido seus horizontes matemáticos há muito tempo. Mas esta inovação veio por último, apesar de talvez ser a mais importante de todas. Está bem aqui na minha frente. Este é um forte construído há quase 1.200 anos. Entre centenas de templos no Forte Gwalior, este portão é o único com o cadeado. Este templo é dedicado ao Senhor Krishna. Em uma parede deste templo, encontramos exatamente o que eu estou procurando. Nesta escritura está registrada uma oferta concedida na época em que este templo foi dedicado. Entre os números representando as ofertas, $270. Eu vim procurar o 0. Este 0 é o primeiro registrado na história da humanidade. Vamos fazer uma viagem de volta no tempo? Dominamos os números básicos na idade de 6 ou 7 anos. A história da matemática parece semelhante à do desenvolvimento humano. Assim como os números surgiram em uma primeira fase da história da matemática, nós aprendemos os números muito jovens ainda. Pedimos a este garoto que escrevesse 232. Ele escreveu assim. Nós podemos ter esquecido, mas nós mesmos escrevíamos os números igual a ele fez. É preciso muito exercício para entender os números da maneira que os usamos agora.
É muito comum as crianças escreverem 200, depois 30 e depois 2. 232 means 230, 200. O 2 da esquerda e o 2 da direita parecem iguais, mas possuem valores diferentes. É um conceito difícil. Os primeiros que aceitaram isso acharam difícil. Again 2 is to 100. Os números atuais se originaram na Índia. Os números que chamamos de numerais árabes, na verdade, foram criados pelos indianos. E o sistema numérico com nossos atuais números é uma invenção dos indianos. Brahmagupta era um matemático em um país que girava em torno desse sistema. A diferença é que a Índia usava símbolos diferentes para cada número. O que era incrível no sistema numérico indiano era a maneira de representar o número seguinte. Em vez de criarem novos símbolos para o número seguinte, eles reusavam os numerais que já existiam. O 1 da direita parece com o 1 da esquerda, mas seus valores são diferentes. Tudo isso é por causa do 0, que vem depois do 1. Agora, com os zeros vindos depois dos outros numerais, os números podem se expandir indefinidamente. Foi uma revolução na numeração. O sistema numérico indiano viajou para a Europa através do mundo árabe. É por isso que são chamados de numerais árabes. Os indianos perderam crédito de sua maior propriedade intelectual. Esta é uma nota usada em Zimbábue, um país da África. Ela vale 100 trilhões de dólares. Esta nota tem 14 zeros. Sem a existência do 0, como poderíamos representar 100 trilhões? Não conseguimos imaginar a vida sem ele. Muito de alguma coisa poderia ser descrito como sendo areia em uma praia. Mas como podemos expressar esse tipo de coisa sob a forma de números? Estes grãos de areia, as células sanguíneas ou estrelas no céu. Com os números para representar esses objetos, podemos seguir adiante em direção a coisas maiores e mais importantes. É irônico que podemos representar números gigantescos com a invenção do menor deles, que é o 0. O 0 significa nada. O nada é representado pelo 0. Este é o número criado por pessoas que viam o vazio como sendo alguma coisa. Isso é que é o 0. Este é Sandipani Ashram. Brahmagupta conduzia pesquisas e discussões com seus alunos neste templo. Enquanto trabalhava como chefe do observatório, ele se apaixonou pelos números. Ele tentou descobrir todos os resultados numéricos possíveis da adição, subtração e divisão. Mas isso não era especialmente prático para a vida do dia a dia. Antes da época de Brahmagupta,
A matemática indiana era um assunto secundário e prático, uma mera ferramenta para ajudar os astrônomos e arquitetos. Mas Brahmagupta começou a estudar a matemática como uma área independente. E isso o levou a fazer a maior descoberta da história da matemática. No ano 628 d.C., Brahmagupta escreveu um livro enquanto trabalhava como chefe do observatório. Um livro sobre astronomia, Brahmasputa Siddhanta. Isso significa a doutrina de Brahma estabelecida corretamente. 2 capítulos desse livro foram dedicados à matemática, nos quais ele escreveu 4 operações fundamentais de aritmética feitas com números positivos ou negativos. Em seu mundo numérico, os números positivos eram bens e os números negativos eram dívidas. Vamos supor que esses cestos azuis representam os bens e os marrons as dívidas. Acrescente mais bens aos já existentes. Todo o conjunto de bens aumenta. Quando se acrescenta mais dívida à já existente, gera-se mais dívida ainda. Mas o que acontece se os bens e as dívidas forem combinados? Se os bens forem maiores que as dívidas, há uma sobra. E se a quantia de bens e a de dívidas for igual? Não resta nada. Antes de Brahmagupta, todos os matemáticos terminavam seus estudos nesse ponto. Mas Brahmagupta decidiu chamar isso de zero. Fazendo isso, o zero deu seus primeiros passos no mundo da matemática. Brahmagupta foi o primeiro matemático a introduzir o zero nos cálculos. Outras pessoas não entendiam as fórmulas matemáticas usando o zero. Elas acreditavam que o zero não exerceria nenhum papel nos cálculos, porque ele não muda os resultados quando é adicionado ou subtraído. É difícil para nós entendermos por que ele colocou o zero nos cálculos dele. Ele conhecia muito bem o universo da matemática, que é encontrar princípios por trás dos objetos, e não apenas o uso deles na vida do dia a dia. O zero, como o encontramos atualmente, não existia antes de Brahmagupta. Mas o zero começou a ser usado independentemente quando fazia parte dos cálculos. Brahmagupta conhecia o significado oculto do zero, que era crucial para esses cálculos. Seu poder veio das equações. Eu vou mostrar o que as equações podem fazer. Imagine um fazendeiro que cria vacas e galinhas. Combinados, o número total desses dois animais é 19. O número total de patas é 62. Então, quantas vacas e galinhas o fazendeiro tem? Se você ficar tentando as combinações numéricas uma a uma, por fim vai encontrar a resposta. Mas com o advento do zero, surgiu uma maneira rápida e fácil de encontrar a resposta. As vacas e galinhas juntas dão um total de 19 animais. As vacas têm 4 patas e as galinhas 2. No total, são 62 patas. Represente as vacas e as galinhas como X e Y, respectivamente.
Agora, retire o y de cada lado da equação superior. Torna-se zero. Sem fazer isso, é impossível continuar calculando. Agora, acrescente o valor de x na equação inferior. O número de vacas é 12 e o número de galinhas é 7. Muitos almejaram um mundo eterno, mas somente os filósofos, que perceberam a fundo seu vazio, possivelmente poderiam alcançar tal mundo. Foi através da matemática que essa concretização pode ser representada na linguagem humana. Foi a maior inovação na história da matemática. O zero fez uma longa viagem até o Ocidente através da Arábia. A cultura ocidental demorou 8 séculos para assimilar o zero. No verão de 2010, os matemáticos de todo o mundo se reuniram na Índia. Eles estavam aqui para o Congresso Internacional de Matemáticos, um evento que é realizado a cada 4 anos. Foram convidados em torno de 5.000 matemáticos de nível internacional. O mundo se concentra no vencedor da medalha Fields, a medalha internacional das descobertas extraordinárias na matemática, concedida nesse congresso. É conhecida como o Prêmio Nobel da Matemática e é concedida a jovens matemáticos com menos de 40 anos. Nesse evento, podemos ver como se desenvolve o estado atual da matemática. E chega a presidente da Índia. É uma tradição que o chefe de Estado do país sede dê as boas-vindas a todos os matemáticos. Isso é uma indicação do quanto esse congresso é importante. O primeiro vencedor da medalha Fields de 2010 foi Elon Lindenstrauss, de Israel. Suas realizações estão na área da teoria ergódica e suas aplicações à teoria de números. Ele usou equações para provar sua teoria em sua dissertação. Esses prêmios são especialmente significativos, já que são concedidos na Índia, o país que descobriu o zero. Vietnã, Rússia e França. Cada país teve um vencedor. O país laureado com o maior número de medalhas Fields, o prêmio mais importante na matemática, são os Estados Unidos. Isso nos faz lembrar da influência da matemática no potencial de um país no mundo. O próximo Congresso Internacional de Matemática, em 2014, será realizado em Seul, na Coreia do Sul. Esperamos que uma nova revolução na matemática possa acontecer. No próximo episódio, o maior físico da história, Sir Isaac Newton, da Inglaterra,
O maior filósofo da história, Gottfried Leibniz, da Alemanha, o campo de batalha que escolheram foi na arena da matemática. Uma batalha tensa entre dois gênios históricos. Não deixe de assistir o 4º episódio, O Mundo em Movimento, Cálculo Diferencial e Integral.